Olá, tudo bem com você? Continuando a nossa série de estudos do Livro dos Espíritos. E hoje a nossa pergunta é: os espíritos veem a Deus quando eles estão no plano espiritual? O que você acha? Se você quer saber sobre esse tema, continue com a gente. Se estiver gostando dessa série de vídeos, deixa seu like, deixa seus comentários. Se tiver alguma crítica, uma dúvida, uma sugestão, compartilha com outras pessoas e se inscreva no canal. Então vamos lá. Então a gente vê no Livro dos Espíritos essa pergunta, né? Os espíritos veem a Deus? E na realidade essa pergunta está ali na parte do Livro dos Espíritos, em que o Kardec está querendo saber, perguntando aos espíritos sobre as percepções que os espíritos têm, as sensações que eles têm lá no plano espiritual. Então, quando um espírito desencarna e ele está lá no plano espiritual, será que ele tem as mesmas sensações que a gente? Ele enxerga da mesma maneira, ele sente frio, sente calor, ele escuta da mesma maneira. Como que é isso, né? O Kardec pergunta essa questão aos espíritos. E os espíritos esclarecem que sim, né? Que essas capacidades continuam ativas lá no plano espiritual e, ao contrário, elas até se ampliam. Então, por exemplo, a inteligência aqui na Terra ela é limitada pelos órgãos físicos, pela a nossa constituição física. Lá no plano espiritual, isso é expandido, porque daí não existe nenhuma limitação e vai ser de acordo então com a evolução daquele espírito. Então, essas sensações lá no plano espiritual, elas existem, essa capacidade de sentir, né, de ver, de ouvir, a inteligência e todas as outras sensações, os sentidos, né, como a gente fala, são mais acurados, são mais desenvolvidos conforme a evolução do espírito. Então, quanto mais evoluído o espírito, mais inteligente, mais capacidade ele vai ter de enxergar, de escutar e etc. Então, isso vai se dar de acordo com a evolução do espírito. Aí um outro tema interessante, né? Quando a gente pensa em percepção, será que a percepção então do tempo é diferente para os espíritos do que é para nós? Como que será que é isso? E Kardec também faz essa pergunta e os espíritos falam que sim, que é bem diferente, que a passagem do tempo para os espíritos é de uma forma totalmente diferente. Aí Kardec faz até um comentário ali nas explicações dessa parte do Livro dos Espíritos, falando isso, que é como se eles vivessem num outro tempo, uma outra realidade em termos de tempo, em termos temporais. Então, um século para um encarnado, uma pessoa na Terra, né, é um tempo muito grande. Para um desencarnado é um instante. Então, essa percepção da passagem do tempo é totalmente diferente para os desencarnados do que é para os encarnados. Isso também tem um componente da questão psicológica, né? Então, um espírito que desencarna e está em regiões de sofrimento, continua sofrendo, ele vai ter uma percepção do tempo. Um espírito já evoluído que desencarna e está em outras regiões, né? Vai ter outra sensação de passagem do tempo. Mas o que o Kardec fala é que para eles o tempo passa bem mais rápido do que para nós. Então, um século para a gente é muito tempo, para eles é um instante. Então, falando de tempo e a lembrança do passado, os espíritos, ao chegarem lá, vão lembrar do seu passado, vão lembrar de toda a sua vida, das suas vidas anteriores, como que isso funciona. Aí é da mesma forma, é de acordo com a sua evolução. O espírito, quanto mais evoluído, mais ele vai ter essas lembranças das vidas anteriores, do que ele já passou e da sua história. Mas nunca ele vai saber a sua origem, aquele momento da sua criação. Isso os espíritos não têm essa capacidade de saber, né? Então, mas eles conseguem ver muito lá atrás, conforme a sua evolução e seu grau de pureza. Quanto mais puros, maior essa capacidade. O que não significa que o espírito, ao desencarnar, já vai ver o seu passado. Ele vai levar um tempo para ir recordando do seu passado, mas ele vai conseguir chegar até um determinado ponto de acordo com a sua evolução. E da mesma forma se dá com relação ao futuro. Os espíritos têm uma certa capacidade de anteverem o futuro, mas isso também é de acordo com a sua evolução espiritual. Quanto mais evoluído, maior essa capacidade. E
isso vai sendo desenvolvido conforme o espírito vai progredindo na evolução. Mas nenhum espírito sabe todo o futuro, porque isso só é dado a Deus saber. Então essa é uma capacidade de Deus, né? Então os espíritos têm uma capacidade, quanto mais puro, mais eles vão ter essa capacidade de antever o futuro, de presciência, como Kardec vai chamar depois na Gênesis, né, no livro que ele escreve depois, mas essa capacidade é dada de acordo com o seu estágio evolutivo. E a pergunta, né, então, que a gente fez no início do vídeo, eles conseguem então ver a Deus? Os espíritos têm essa capacidade de ver a Deus? Então essa capacidade ela vai ser dada de acordo com aquilo que a gente já falou, né? Os espíritos podem ter maior ou menor capacidade de acordo com a sua evolução espiritual. Então os espíritos puros, sim, eles têm essa capacidade de ver, compreender a Deus, porque eles já estão num grau de pureza muito evoluídos, então eles já desenvolveram essas capacidades. Os espíritos inferiores, que ainda não estão nesse estágio, eles têm uma capacidade limitada. O que é isso? Essa capacidade é a capacidade de intuir que existe um Deus, de ter essa sensação que existe Deus, que existe um poder maior, algo superior, mas não saber exatamente o que é, não conseguir se comunicar diretamente, porque ainda não se desenvolveram para isso. Então, conforme eles forem se depurando, isso vai acontecendo. Falando ainda dessas percepções, né? Então, como que é a visão para um espírito? Um espírito, ele não tem a sua visão limitada aos olhos, aos órgãos físicos, né? Porque ele já não tem mais corpo. A sua visão, então, ela vai estar circunscrita no seu próprio espírito. Então, é como se ele visse para todos os lados ao mesmo tempo. Para a gente é um pouco difícil de entender isso, porque a gente tem... O nosso paradigma é de enxergar pelos olhos, né? Então, os olhos é que orientam a nossa visão, mas os espíritos não, eles veem com o próprio espírito, porque esse é um atributo do espírito. Então, eles veem tudo ao mesmo tempo, em todas as direções ao mesmo tempo. Da mesma forma, isso ocorre com a audição e com os outros sentidos, porque não existe ali uma limitação física. É claro que isso também é de acordo com a evolução do espírito. Todas as sensações, as percepções, como a gente falou lá no começo, elas são mais ou menos desenvolvidas conforme a evolução daquele espírito. Então, disso a gente pode também entender que um espírito ele não sente dor, fadiga como a gente sente. Por quê? Porque a dor, a fadiga, a canseira, né, são originários no nosso corpo material. Então, quando eu sinto uma dor física, é porque algo ali machucou meu corpo material, isso é transmitido para o meu perispírito, que vai levar essa sensação ao espírito. Quando a gente está lá no plano espiritual, já não tem corpo. Então essas dores, essas fadigas físicas não existem mais. O que fica então? Fica uma dor, às vezes, moral, né? Que seria uma angústia de alguma coisa que não foi bem vivida, de um arrependimento, das dores e sofrimentos aqui da Terra. Isso fica para os espíritos que estão lá. E também fica para aqueles espíritos que ainda estão muito atrelados à matéria, as sensações do corpo que ficou aqui, porque esses espíritos muitas vezes ainda estão ligados ao corpo. Então Kardec faz ali um texto depois dessas perguntas em que ele explica isso, que tem alguns espíritos que continuam ligados aos seus corpos. Aquele espírito, muitas vezes, por estar muito ainda ligado à questão material, ele pode imprimir essas sensações de dor física no seu próprio espírito, como se ele estivesse sentindo, mas na realidade é algo que ele está produzindo com a sua mente, né? Não é algo que realmente está existindo. Então, conforme o espírito é mais evoluído, procurou se melhorar aqui na Terra, essas sensações vão deixando de existir, né? Então ele não vai ter problema de dor, de fadiga lá no plano espiritual, que isso são coisas do corpo físico, são coisas da materialidade. Então os espíritos não sentem da mesma forma que a gente, não precisam descansar como a gente precisa, dormir todas as noites, né? Os espíritos não precisam. Eles precisam, às vezes, descansar mentalmente, porque eles estão sempre em atividade, então, às vezes, precisam repousar um pouco da atividade mental, né? Então, ter um lazer, um descanso, mas não algo que precisa para repor seu corpo, porque eles são já espíritos, não tem mais o corpo físico, então não tem essa necessidade.
Por hoje é isso, muito obrigado. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se tiver alguma dúvida, alguma crítica, uma sugestão, deixa nos comentários. Compartilhe com outras pessoas para também ter acesso a esse conhecimento. Se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.